Toda vez que temos a chance de avançar, eles vão lá e mudam a chegada. Estrelas Além do Tempo. Oiê! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Eu sou a Júlia Marcolan, mais conhecida como Julia. E eu sou a Júlia Jacold, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. E aí? Olha só, estamos aqui comendo biscoito que o Cipaí trouxe pra gente, porque hoje é o quê? Já pode dar esse spoiler? Não pode, não? Acho que pode. Eu tenho que... Hoje é a última gravação do semestre. Vocês estão aí, né? Já recebendo nota de P2, se preparando talvez para uma P3, últimas entregas, não estão? Pois é. Acabou com o semestre, acabou com a Júlia disse isso também, vou jogar aqui, tá bom? Vou furar aqui, ó. É que é o biscoito que caiu na mesa. Aí eu vou jogar no chão, tadinho do Júnior. Tá. Vai ficar bravo com a gente. Agora não dá pra ficar vendo a reação do Júnior. O Júnior mudou aqui a disposição, gente. Bonitinho demais. A gente tava falando que o Juninho também já tava agradecendo, né? Hoje que ele toda tava... semana, coitado, ele tem que aturar essas duas malucas na cabeça dele. É. Falando por 2 horas, coisa sem noção. O único dia que eu vi o Juninho feliz demais aqui foi o dia que a gente fez o episódio de Drift. Nossa, ele quase não foi embora. É, porque ficou mais 2 horas falando de carro depois. Hoje vai ser a ASMR, né? Hoje vai ter. Mas o que a gente vai falar hoje, então? Quer contar? Não, eu queria antes fazer um protesto oficial, aberto aqui, já que é o último episódio. Hoje sou eu que tô tossindo. Quantos episódios teve essa temporada, amiga? Mais de 1, menos de 1000, aproximadamente 20. Não, acho que menos de 20. MC. 17, eu acho. Menos de 20. Realmente, não, de fato. Errada não dava. Mas 17. Ah. Quantos foram sobre filmes? Acho que esse é o terceiro, sei lá. É o terceiro... É, porque, ó, vamos lá. Tô Teve até um abrindo de- aqui o cronograma. Teve um que foi... Do Alan Turing. Mas o Alan Turing não era a minha só sobre o filme. pergunta é sobre os quantos são de filmes. Alan Turing. Ó, o Cipaí tá fazendo a conta ali, beleza. Alan Turing. Aí temos o que mais? O do Hyperdrive. Coisa de assistir. O da Cifisca, que a gente falou de, sei lá, 20 filmes. Hoje. Tem pelo menos 4. Teve o da Marie Curie. Da Marie Curie, 5. 5 de 20, que a conta é mais fácil. Passando aí, fácil pra você? A gente falou de Oppenheimer? Se falamos, já A esqueci, gente não graças falou de a Oppenheimer Deus. também. A gente, ano passado, falou de Oppenheimer em um dos episódios. Essa é minha cara pro Oppenheimer. Deve ter falado Eu vou mal. colocar 5 de 20 pra melhorar a vida desse podcast, tá bom? Ah. 25% desses nossos episódios dessa temporada foram sobre filmes. Eu tô reclamando? Não. Mas eu queria pontuar que nenhum a gente falou sobre livros. Aí assim, todo mundo fica lá agora. A Júlia não assiste filme. A Júlia não sabe. Eu sei, pai, vocês querem aproveitar hoje que vocês vão falar de filme, falar de algum outro filme? E eu aqui bem pesquisando, porque eu não assisti nenhum filme, né? E eu dormi na outra metade que eu assisti. Aí assim, como que fica aqui? Quando é que a gente vai começar a falar que a Julia também não lê? Eu leio, sim. Qual foi o último livro que você leu, Eu leio Julia? audiobook. A Júlia lê em voz alta pra mim. Logo eu estou lendo. Inclusive, eu tô achando agora que a gente se mudou uma dificuldade tremenda a leitura em voz alta. É porque os quartos são mais... longe. É, e o pior é que eles não são longe. Eles são ainda um de frente pro outro. Mas eu Mas acho que a disposição em que as coisas ficam no quarto Às vezes tornam a gente longe. É. Às vezes eu tenho que gritar muito alto do meu quarto pra Júlia me ouvir do quarto dela. Sim. E você tem que dormir de porta fechada também. Isso é outro negócio. Não dormia tanto de porta fechada no outro. É Aí porque a claridade da sala Invade. o meu quarto. No outro não invadia. Conclusão. A gente mora lá uns 3 meses. No mês anterior eu tava na Colômbia. Faz uns 6 meses que a Julia não toca no livro. É verdade. Mentira. Se ela escutar audiobook... É mentira. Oh, E o não, audiobook mas sou teve eu lendo em voz O alta? último livro que eu li, agora eu vou me Inteiro, defender. completo? Inteiro, completo, começo ao fim. Revistinha Foi- Turma da Mônica. Não, Tô brincando, palhaça. Foi, pior que é nesse pique. Porque é um livro infanto-juvenil, que tem uma aluna que eu dou aula particular. Ah, sim.
que lia muito esse livro, gostava muito desse livro. Ela leu uma vez, né, amiga? Lia muito. Ela leu 40 leu, vezes o porque livro. é uma... Porque ela é muito livro. São 4 livros, é uma série. Aí ela Mas leu... você leu os 4? Não, eu só li o primeiro. E aí eu falei pra ela, vou ler os outros. Até hoje não li. Mas aí era o livro, como é que chama? Razão do Amor. Porque ela falava que eu Ah, parecia protagonista, porque ela sempre lembrava de mim, que ela é matemática. A E aí hipótese do eu li amor. A Hipótese do Amor. Eu li esse livro pra conversar com a Camila. Tipo, aí... Eu tenho uma sugestão. Você leu também? Eu leio bastante. Não, Mas você leu a hipótese do amor? Não, a hipótese do amor não li. Eu não recomendo, pelo que a Julia me contou. Eu também não... Assim... Mas eu Não tenho uma pro seu sugestão pai, pra eu sei resolver o recomendo problema pra- de vocês. Tá? Faz um telefone de latinha. Nossa! Amiga, ia ser genial. Imagina a gente ter um walk-talk que você da sua cama fala comigo da minha cama. Ai, eu adorei! E eu tô terminando de ler de novo o... Eu também tô meio atrasada nas minhas leituras, não vou, né? Mas assim, eu tava terminando de ler o que a gente leu juntas. Que eu comecei a ler em voz alta, a Julia perdeu umas partes e ela leu também, que foi o Fique Comigo. Que a gente tem episódio aqui nesse podcast sobre. Mas sabe que eu anotei, eu fiz... Sabe aqueles... Eu faço os bullet points, assim, do começo do meu mês, assim. E aí, no começo do mês de novembro... Não, mas só um negócio. A hipótese do amor, você leu quando? Faz muito tempo. Eu li, a gente tava lá na casa da sua tia. Era o quê? provavelmente- Páscoa. Páscoa. Eu fiz esses bullet points no começo de novembro pra ler um livro que eu já falei com você que eu queria ler. Que eu até te perguntei, ele tá encaixotado ou tá desencaixotado? Que é O Diabo dos Números. Ah, é verdade. Tá desencaixotado? Tá, eu coloquei, assim, novembro, ainda estamos no dia... 18. Ainda dá tempo, galera. Dá. Dá tempo? Se quiser, eu consigo começar a ler o livro agora pra você, porque os primeiros 3 capítulos eu sei de cor. Vai lá. Mentira. Vai lá. Quem sabe faz ao vivo? É isto. É igual Rei Leão e Procurando Nemo. Dá play, coloca no mudo, eu faço o filme inteiro. Eu com o discurso lá do final do Pacific Rim. Na verdade, com o Pacific Rim inteiro. Que Pois eu tô é, querendo. dá play e coloca no mudo, a Julia falou Pacific Rim. É isso. Mas é isso, vamos... Depois, né, dessa volta ao mundo, vamos? Vamos focar? Bom, esse filme eu assisti. Eu também. Eu assisti esse filme mais de uma vez. Eu não sei se eu assisti mais que uma vez, mas ele me marcou o suficiente pra quando a gente tava fazendo o roteiro. Eu ia falar aqui que a gente fez o roteiro 30 minutos antes de começar a gravar hoje. No jornal da USP. Os roteiros são feitos com 2 semanas de antecedência. E a gente... E 30 minutos revisados. E a gente aqui, ó. 30 minutos antes hoje. Eu lembrava de coisas que eu queria colocar no roteiro. Assim, tipo, isso aqui tem que ficar. Fui lá atrás de um discurso que a gente vai ler hoje aqui também, que tá. Então, só pra Você assistiu gente... 2? Eu acho que eu assisti mais de 2, porque... 3? Talvez. 4. Talvez. Porque eu lembro de assistir a primeira vez. E aí, eu lembro que depois que eu assisti a primeira vez, esse filme lançou em 2017, tá, gente? No Brasil. E só pra quem ainda não pegou, porque a gente tá falando de nada com nada até agora. Mas a gente já falou 3 vezes. O filme que a gente tá falando nesse episódio do Estrelas Além do Tempo. É que tá no título, tá na capa, tá na frase. É mesmo, se você não entendeu até agora, você precisa aí, né, tomar vitamina B12. Pra dar uma acordada. Um negocinho. Mas o que acontece ele lançou em 2017. Em 2017 eu ainda estava na graduação. Então eu assisti esse filme e logo depois eu participava de um coletivo feminista, que era o Medusas. Logo depois a gente fez um evento de cine debate com esse filme. A gente fez esse evento. E aí depois eu lembro de reassistir esse filme na pandemia. E eu lembro de reassistir porque o meu irmão queria assistir, então eu reassisti com ele. E aí logo depois a gente fez outro cine debate aqui no Minas do IFISC sobre esse filme, que foi no começo desse ano, na semana de recepção. Então é um filme que eu já vi pelo menos 4 vezes. E o que mais te marcou no filme, assim? Eu posso falar que tem uma cena que pra mim, assim, eu acho que é uma das cenas mais bonitas, que é uma das cenas que me marca muito, que é a cena em que a Dorothy Vaughan, ela é promovida. Uhum. E aí querem promover só ela e demitir todas as outras computadoras, né? Uhum. E aí ela fala, não, se as minhas meninas não forem, eu não vou. E aí eu acho que essa cena me marcou muito,
no contexto que a gente assiste, que eu assisti esse filme mais vezes, que foram todos os contextos ali que a gente estava assistindo junto com meninas, junto com debates, reflexões, e principalmente nesse grupo onde a gente fala sobre gênero, eu acho que é uma cena que me marca muito, porque é uma cena de tipo assim, eu não quero chegar lá sozinha, né? E se eu for chegar lá, eu não posso chegar lá deixando pra trás todo mundo que trabalha comigo e tudo mais. Então, essa pra mim é uma das cenas mais marcantes, Bonita, assim. amiga. Acho que pra mim é que eu coloquei aqui, no finzinho até, o discurso, né, que a Mary Jackson tem quando ela vai conversar com o juiz pra convencer ele de que ela tem que ser a primeira mulher negra a estudar engenharia naquela escola que é só pra brancos. Então eu acho esse discurso também muito marcante, assim, tipo, no nível eu assisti uma vez só, acho que só no lançamento, foi o momento que eu assisti. Mas até hoje eu, tipo, mano, aquele discurso lá é aquele discurso lá. E aí eu trouxe, tem imagens. Não, imagens não, tenho textos. Tenho textos pra também gente. são imagens, né, se você estiver olhando. Ah, amiga, tipo aqui, né? Eu posso jogar aqui se vocês quiserem ter imagens. A gente pode. É isso. Mas assim, vamos então dar um pouco mais de contexto sobre esse filme? Vamos, quem aqui será que... Ó, vamos fazer uma enquete hoje? Vamos. Deixa aí no comentário. Você já assistiu Estrelas Além do Tempo ou você tá aqui porque a professora mandou um trabalho na escola e aí está procurando um resumo Estrelas Além do Tempo? Esse aqui é com humor. E com Júlias. Tem duas. Pelo menos. É. Mas... Vamos lá? Vamos, amiga. Então, aqui. ó, como eu já falei pra vocês, o filme foi lançado em 2017. No Brasil. Se vocês quiserem assistir, hoje ele tá disponível no Disney Plus. Paga nós. Né? Paga nós, Disney Plus. E aí, a sinopse do filme. Vou dar uma lida aqui, tá, gente? Precisa ler não, a gente vai lendo por cima. Eu fiz de um jeito que eu acho que eu vou lembrando assim, ó. Então vai. Porque eu tinha colocado a sinopse inteirinha aqui pra Mas dar... eu mudei tudo. Então vai lá que é sua. Então vamos lá, sinopse. Esse é um filme... Você sabia que esse filme é baseado num livro? Que livro? Que tem o mesmo nome. Hidden Figures, em English, but in Portuguese... It is Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. O livro é da Margot Lee Chanterly. Acho que é isso, vou ficar com Chanterly. É isso. Ele se passa em 1961, nessa época que tá acontecendo nos Estados Unidos. Guerra Fria. Exatamente. E a Guerra Fria é entre Estados Unidos e? União Soviética. Beleza. O que tá acontecendo quando Estados Unidos e União Soviética brigam na Guerra Fria? Eles estão disputando pelo quê? Pela corrida espacial. Exatamente. A Terra aqui já tava um fiasco. Vamos ver quem chega primeiro no... fria, né? Mentira. Não é por isso não, Guerra Fria, mentira, vai. E desde então, aquecimento global. Estamos aquecendo essa Terra aí. Meu Deus. Vai lá. Esse pai vai falar. Vai salvar a gente. Só para dar um pouquinho mais de contexto, a Guerra Fria... a corrida espacial é consequência da Guerra Fria, não é o motivo da Guerra Fria. Tá. A Guerra Fria é pelo predomínio econômico dos diversos blocos. Perfeito. Muito obrigada. E aí eles queriam, é como se fosse assim, eu tô botando meu você entendeu? Queriam marcar, sabe quando você quer ir fazer um xixi no lugar? Pra dizer, eu cheguei até esse lugar antes de você. E aqui vou colocar minha bandeira, vai vou passar botar minha bandeira, olha como eu sou o fodão. Vai passar no jornal primeiro. Esse era o contexto da Guerra Fria, assim. E tem um contexto, né? Americano da época. O contexto americano da época. A última linha do primeiro parágrafo, amigo. Que era o tempo que a sociedade americana ela tava lidando com a segregação racial. Então, isso é um contexto muito forte dessa época também. Desse filme, né? Assistiu 4 vezes o filme. Colocou os Estados Unidos nessa época. Tem que ler o roteiro. Ai, amiga, vai passar. Eu vou terminar de comer esse biscoito, vai passar. Fala isso aí. É sempre bom colocar em contexto. Tem outras figuras importantes também, femininas nessa época, como por exemplo a Rosa Parks, que se recusou a sentar nos lugares de negros, nos ônibus, e gerou um movimento grande. É mais ou menos da mesma época. É bom colocar em contexto pra gente perceber. Tipo, porque é isso, né? Eu digo hoje não. Tem a música. Tem, do Cezinha. Cezinha. Mas é isso, essa cisão racial que passava ali nos Estados Unidos é, assim, hoje a gente continua vendo alguns reflexos
né, coisas que a gente vê e fala assim, não é possível que estamos vendo isso daqui, não estamos fazendo nada em relação a isso, né, questões raciais e tudo mais. Mas, tipo, o que a gente vê hoje é velado. O que acontecia lá eram coisas escancaradas. Então, Sim. tipo, os negros não tinham acesso físico a determinados lugares, espaços e tudo. Tem um outro filme que fala bastante sobre essa segregação racial também. Aposto que eu não assisti. Cara, não, eu não lembro o nome dele. Esse Parry vai me ajudar agora. Que é o filme em que a moça dá uma torta de bosta pra outra. O Cipaí vai me ajudar. Essa foi a citação do filme. Peraí, cara. Filme Torta de Bosta. Torta de bosta. Esse eu não sei. Esse eu não vou ajudar. Histórias Cruzadas. Não acredito Não? que assisti. Não assistiu? Então, é um É filme... antigo isso, não é? Não é estranho. Ele é um filme, não é muito antigo, não. Na verdade, não sei. Inclusive, é com a mesma atriz que faz a Mary Jackson. Ah. A Mary Jackson não, a Dorothy. A Dorothy. Sei. Ela Sabe? ganhou Oscar. Ela Sim. ganhou Oscar, é com a mesma atriz que faz. E aí eles mostram, É super né, recente. a segregação racial e tudo mais. Ganhou e a ano torta passado esse Oscar. deu Histórias Cruzadas? Não. Então eu tô confundindo. Você tá confundindo com... Não sei. Mas enfim, assistam esse filme aí. Tem 2011, essa história não, da torta tô de confundindo. bosta. Não vou dar mais spoilers, deixa vocês verem aí o que significa a torta de bosta. Esse daí foi o chamariz, né? É. Mas enfim, temos esse contexto. Estamos nos Estados Unidos, Guerra Fria, corrida espacial, segregações. Esse filme vai contar a história de 3 mulheres negras que eram matemáticas e trabalhavam no que posteriormente Virou a NASA, né? veio a virar a NASA depois, Sim. né? E tudo mais. Que na época era... Peraí que eu tenho esse nome anotado aqui, gente. Deixa eu ler. Eu tinha também, mas Deixa eu achar, ó. Vai, amiga, você consegue. Vai, Era no vai. NACA, né? Isso. Era o NACA. O Cipaí tá querendo... Não tá querendo. Era o NACA que virou a NASA, gente. É isso aí. Confia. E aí, Eu como... ia falar um nome aqui, gritar, só que é o nome do prêmio que o filme ganhou. Então, daqui a pouco. Mas vamos lá. Então, o filme conta a história delas, né? Você quer falar o nome das 3? Posso falar o nome das 3, que é a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson. Então, elas são as principais ali do filme. Mas a gente também vê, outras mulheres ali, negras, e principalmente as computadoras, que era essa E todas função elas começam principal. como Aham. computadoras, né? Na época, computador não fazia essa coisa maravilhosa que faz hoje, que é o quê? Cálculo rápido. E certo, porque rápido a gente sabe o que a gente sabe fazer, né, amiga? Aham. Mas certo mesmo a gente não sabe o que a gente sabe fazer. Então, existiam pessoas que conferiam cálculos. Então, o que acontece é que essas mulheres negras estavam nesses papéis de conferir cálculos ali, por isso que elas eram chamadas calculadoras da NASA, que não isso. era NASA. Mas, enfim. E aí, depois vai mostrando que elas têm um constante movimento de se provar que elas são capazes e que elas têm competências e que elas podem ocupar cargos maiores dentro da companhia, né? E fazer contribuições mais interessantes do que ficar só calculando. Elas querem calcular coisas maiores. Exatamente. Né? E aí, a gente vai... Só pra dar mais um pouco de contexto, né, sobre o filme... Você quer falar sobre agora os louvores do filme, né? Que ele foi muito bem recebido sim. pela crítica da Nossa, época. mas você já vai parar de falar do filme? Não, é só porque aí depois a gente começa a contar, falar mais coisa. Entendi. Só pra terminar de falar do filme, eu fiquei, meu Deus, o episódio tá sobre o filme hoje. Não, cara, você entendeu o que eu tô falando. É que a gente tá contextualizando as pessoas sobre o filme. E aí, na minha cabeça, como é que funciona essa cronologia de contextualização? Fala onde A gente tá, vai falar o onde ano. tá, nananana. Aí a gente vai falar os prêmios, né, que o filme ganhou, E aí a essas gente coisas. vai- E aí a gente vai começar, então, a pôr as nossas opiniões sobre o filme. E falar mais sobre essas mulheres. Faz bom essa lógica de roteiro pra você? Essa lógica. fica Beleza, então maravilhoso. agora a gente tá no momento contextualizar sobre como esse filme foi recebido pela crítica e Muito pelos bem. espectadores. As pessoas amaram. Olha, e muitas pessoas amaram e pessoas que têm poder de decisão em algumas coisas amaram também. E essas pessoas são, por exemplo, a National Board of Review nas categorias de top 10 melhores... Top 10 e melhor elenco. Quem Palm mais? Springs International Film Festival como melhor elenco. Santa Barbara International Film Festival na categoria
virtuosos. O que isso significa? Deve ser bom. SAG Awards na categoria Melhor Elenco em Cinema. Elenco é muito melhor que elenco. E ele foi indicado ao Oscar, né? Em todas essas categorias, anota. Melhor filme, melhor atriz coadjuvante com a Octavia Spencer, que foi quem fez a Dorothy. Melhor roteiro adaptado, afinal, a gente já disse que veio de um livro, né? Um livro, aham. E é isso aí. E foi 3. Ok, todas Pô, essas. 3 indicações é coisa boa. Que é no mínimo que eu espero de... Eu ainda estou aqui, mas isso é conversa pra um outro momento. Nossa. Né? Mas sabe que nós ainda estamos aqui. Nós somos muito ainda assistir e não dormir, tá bom? Assistir e não dormir. Somos muito Fernanda Torres. É isso. Torres. Somos muito Torres. Família Torres. Exatamente. Mas é isso. Agora a gente pode dar os encaminhamentos sobre outros contextos do filme. Tipo, as pessoas do filme. Ah, eu só queria ter mais um contexto que quando... Logo depois desse filme, saíram o quê? As Barbies. Saíram as Barbies da Katherine Johnson, da Dorothy Vaughan e da Mary Jackson. Então tem Barbiezinhas. Eu pensei que você ia falar que saiu o filme da Barbie, mas não. Foi depois do Oppenheimer que saiu a Barbie, a gente assistiu junto. Não, saíram as Barbiezinhas. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo assim, muito picada pelo mosquitinho do capitalismo. Querendo ir lá comprar, mas eu não comprei. Então, se você tá ouvindo esse podcast e você quiser me presentear... Gente, eu quero da Catherine. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ganhar. Ai, meu Deus, ela é muito bonitinha. Ela é linda, elas são lindas. Eu quero a Barbie da Catherine. Ela é lindíssima, então... Tem da Frida. Se você quiser me presentear com alguma coisa, fica aí a dica pra você que tá tentando me conquistar, esse tipo de coisa. Se você não quer me conquistar e quiser me dar também. É isso. Eu gostei muito da Catherine. Mas, enfim. E aí, encaminhamentos agora sobre o filme, encaminhamentos, você tá indo pro fim. Encaminhamentos. Mas bora lá, amiga. Eu acho que a gente podia tirar um tempinho pra falar, porque a gente fez uma pesquisa aqui também sobre a vida das três numa parte que não era retratada no filme. Posso fazer um negócio? Aqui, falar um Pode. negócio? Tá, o que eu queria falar é o seguinte. Gente, Estrelas Além do Tempo tá um filme show muito legal, um entretenimento, imagem, som, luzes, efeitos especiais. Mas... mesmo que ele seja baseado numa história real, ele ainda é uma ficção. Então, assim, assista como forma de entretenimento, cultura, mas a gente vai agora falar de uma coisa do vida real, né? Tipo, bibliografia delas. Não necessariamente tudo que tá aqui tá no filme, e não necessariamente tudo que tá no filme não foi romantizado. Inclusive, foi bom falar essa palavra agora. Comecei a pesquisar aqui, né? Olha lá, vai jogar. Jogou no chão, Juninho. Eu vi. Em mim. Ela jogou o farelo no chão. Não, eu joguei aqui, ó. Mas enfim, comecei a fazer a pesquisa dos Estrelas Além do Tempo, porque sempre tem esses negócios, né? Tipo, coisas que aconteceram no filme que não aconteceram na vida, não sei o que lá. Aí coloquei lá, Estrelas Além do Tempo, filme. Primeira matéria que me aparece é de um lugar, não sei se vocês conhecem, Veja, né? Não conheço. Não, amiga. É VEJA, é o nome da revista. Não sei... Mas é uma revista, assim... Poder aquisitivo amiga. alto, uma revista que tem influência? Olha, vou dizer que sim. Entendi. Vou dizer que sim. E aí, o título que eles acharam o melhor título pra colocar na matéria dos Estrelas Além do Tempo é Estrelas Além do Tempo, história real é ainda mais otimista. Eu fiquei, que bosta, hein, dona Veja? Uma história triste, sabe? Tipo, mó luta, não sei o que lá. Não, a história real é otimista. Eu acho que isso cai numa coisa de tipo assim... A gente não eu, tá, gente? A sociedade. A sociedade, ela costuma enxergar esforços individuais de uma maneira muito meritocrática. E aí eu acho que quando você vê... Não que a história delas não precisa ser exaltada e é ótima e a gente aplaude tudo que elas fizeram, mas o que a gente já falou várias e várias vezes aqui... seria muito melhor se elas não tivessem precisado passar por essas coisas pra ser quem elas são e fazer o que elas fizeram. Ou como, tipo assim, viu o filme lá, chorou um pouco, né? Foi comovente, mas a história é otimista. Tipo, como se, assim, não tivesse sido uma bosta ter que... Não é como se esse momento histórico, como se a assim. Katherine Johnson não tivesse que ter corrido, sei lá, ou ficar andando mais de 1 hora de salto e colar de pérolas pra poder fazer um xixi durante o trabalho dela. E vocês estão falando que isso é otimista. Como se ela pudesse assinar os próprios relatórios, né? Tipo, não pode. E aí, não. É otimista. É super otimista que a gente vai contar aqui a história real. Ai, gente, pelo amor de Deus. Coisa feia. E ainda tem que pagar pra ler a notícia. Eu nem li a notícia e jamais pagarei. É isso que eu tenho a dizer.
Já fiquei puta, só de ver. Com a manchete. Nossa, sabe aquela galera do tipo, leu a manchete e espalhou a fake news? Porque a manchete é super... Eu sou a pessoa do li a manchete e não quis ler a matéria. Porque me recusei a ler a matéria. É isto. Mas o que eu ia dizer era dar uma Que contadinha. encaminhamento é agora, hein, amiga? Dar uma contadinha aqui numa coisa que a gente viu sobre a vida delas um pouquinho antes do que é retratado no filme. Porque sim, o filme vamos começa lá. com elas já adultas. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante, a gente fez aqui uma biografia, mas eu vou sair tudo pulando de uma em uma aqui, não vou seguir a ordem e contar. Não, esse vai ser o meu encaminhamento, tá? Que o que eu queria comentar eu pra ir encontrando. Tá. O que eu queria comentar é que todas as três aqui falam que desde criança, né, elas tinham essa coisa, elas eram pessoas que se interessavam, né, por estudar, por essas coisas. Então, desde crianças elas tinham... Aonde eu vi diz que elas tinham esse talento por matemática, eu não gosto da palavra talento, eu acho que talento é o chocolate. E então é uma coisa... Muito bom, inclusive. Manda pra nós. Tô pronto pra comer. Então, isso é uma coisa que eu achei que era, assim, bem condizente entre as três. Que as três, desde cedo, né, elas provavelmente tinham um que é bem incentivo. meritocrático, né? Falar talento. Exato. Tipo assim, não tem que incentivar a base, não tem que, né, fazer formação inicial, e aí... fazer boas introduções de contextos diversos, né? Exatamente. Incentivar lógicas e não sei o que. Não tem que fazer isso. A pessoa nasce com talento. Nasce com talento. Vai. Eu só queria pontuar que, de novo, que nem no episódio passado, nos Estados Unidos tinha universidades para negros. Por mais que tivesse a segregação, eles tinham chance de estudar que os brasileiros não tinham. E aí também uma coisa que eu ia pontuar sobre isso é que no filme a gente vê um pouco da interação delas com as famílias. E aí o que parece, assim, pelo que é mostrado no filme, os poucos trechos que tem disso, é que parece que as famílias elas apoiam muito as três, sabe? Então nada me faz desacreditar que esse apoio, ele não vem de sempre. Entendeu? E não é que elas eram... É porque parece que desse jeito que colocam, como se elas fossem... Elas tinham as notas mais altas e piriri pororó. Do nada. Do nada. Me parece que é uma coisa meio meritocrática. Como aquele ponto de... Não, mas é essa mulher que é diferente das demais. E não que elas tiveram um incentivo e por isso elas têm um certo destaque. Mas se as outras a gente incentivasse a base, né? De maneiras corretas, a gente teria uma base muito sólida e forte. Sim, então isso é uma coisa que me deixa, assim, chateada com a palavra talento. É bom lembrar que a gente está na época do Martin Luther King e do Malcolm X. E a gente está no meio desse movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos. Então... Tinha, sim, muitas famílias que incentivavam, porque elas estavam ali inseridas nessa conversa. Era uma pauta gritante, né? Sim. Então é isso, todo mundo incentivava alguém de alguma forma, né? Tipo, era modelo pra alguém. Então isso acho bem pontuado, amiga. Gostei. Gostou? Não tava no roteiro, realmente. Fez um encaminhamento aqui do roteiro, entendi. Mas agora, se vocês quiserem seguir um pouco o roteiro... Vamos lá. Mas vamos lá. Aí a Catherine, então, começando pela Catherine. Vamos começando pela Catherine. Beleza, então tá. 14 anos, concluí ensino médio. Precoce, né? Muito nova, muito Achei jovem. precoce. Até me preocupa um pouco, mas tudo bem. Mas eu acho que também talvez seja alguma coisa relacionada ao modelo. O que era ensino médio, idade que entra, idade que sai. Se pula. Porque tinha muito uma coisa de pular a série. Eu pulei o CA. Eu não pulei, não. Por isso que eu escrevo tudo errado hoje em dia. Não CA, Amiga, não. Eu não. pulei a primeira série. Mas você não tem TDAH? Mas também. Aí você pegou lá? Peguei lá. Entendi. Tem que tomar cuidado com essa pulada aí, Quando eu pulei gente. a primeira série... Tinha a oportunidade de pular, cuidado. Vai pegar o TDAH. É assim que você pega. Entendi. Aí ela, aos 21 anos, que é lá em 1939, se torna a primeira negra a se graduar na Universidade de Virgínia. Isso, Virgínia Ocidental. Que é em Morgantown. Né? Nossa, minha voz tá horrível, mas tudo bem. Aí a gente vai contar um pouco sobre os primeiros empregos dela, que foram como professora de matemática, em uma escola pública para negros. Eu acho que aqui... as segregações, né? É uma universidade para negros, é uma escola para negros. Todos os lugares
específicos pra quem pode andar onde pode andar, Eu né? acho que aqui eu queria fazer um outro ponto, que é assim, todas as 3 são formadas em matemática. Vamos já falar das outras 3? Vamos falar das outras 2, né? É, justo. A gente já falou de uma. Então, a Dorothy, vamos ver se teve a mesma coisa, né? Que você falou isso do talento. Você observou que as 3 tinham isso do talento, certo? É. A Dorothy se forma no ensino médio em 25 e em 29 ela ingressa na Universidade de Wilberforce, em Ohio. Então, assim, vamos olhar em relação a Catherine, né? A Catherine se forma na universidade em 39. E a Dorothy ingressa na universidade, que não é a mesma, mas em 29. Não. Em 29, Em exatamente. 29, certo? E é isso. E ela queria fazer mestrado. Então, a Dorothy é essa pessoa que tinha já o sonho de fazer mestrado. E ela não faz por conta da Grande Depressão lá, que é a crise dos Estados Unidos. Que é a crise que começa em 29, né? A crise de 29. E aí ela teve que trabalhar para poder ajudar a família financeiramente. Então, ela larga ali do mestrado e ela teve outros trabalhos, né? Durante a Segunda Guerra, para complementar a renda, né? E trabalhou, inclusive, numa lavanderia do quartel, que é... Bom, toda a situação que ele tá passando ali. Exatamente. Onde ela vai tomar conhecimento das vagas lá que existem para estudar, para fazer essa formação e estudar e virar uma das computadoras. Então, é nesse momento aí em que ela faz isso. E em 43, ela é contratada lá pela NACA, que é a antiga NASA. Esse país? Deixa eu fazer uma pergunta, e aí talvez colocar isso em contexto. Nessa época também a guerra, e as mulheres tiveram uma participação maior, porque os homens estavam em guerra, estavam sendo recrutados e indo embora. Então, tem que colocar também em contexto que você tem muitas mulheres que aparecem um pouco mais, porque elas tiveram a chance de fazer uns cargos um pouco maiores e ficar um pouquinho menos escondidas. Sim. Ótimo. Aí, bom, a Mary Jackson... Ela é um pouco mais jovem que elas, né? E isso mostra no filme também, acho que até pela escolha de atrizes e tudo mais. A Mary Jackson também demonstrava lá, o talento acadêmico. Ai, gente, o talento. E aí, em 42, ela se graduou no bacharelado de Matemática e Física pela Universidade de Hampton. Que acredito eu que também foi uma universidade para negros, né? Porque aí, depois, o que eles mostram no filme é quando ela luta para poder fazer engenharia. E o curso de engenharia só tinha na universidade para brancos. Então, ela luta para fazer o curso de engenharia, mas ela já era formada em Matemática e Física. Inclusive, ela, além da formação de matemática, ela é bandeirante, né? Gente, muito legal. É tipo os escoteiros, né? Mas aí, acho que a gente chegou E ela ingressou um pouquinho depois também, em relação a Dorothy e a Catherine, como computadora, ela ingressa na NASA ali em 1951. Então, vamos dizer ali, em 1951 estavam todas elas lá calculando coisas. E aí o ponto que eu queria dizer, que eu queria fazer referência, é o ponto da formação das 3. Vai, amiga. Porque aí o que a gente pode pensar é o seguinte, qual que é o ponto aqui? Porque a gente já falou muito sobre como é difícil essa vida de pesquisa em matemática, em física, como tem poucas mulheres. Mas quando a gente está falando isso, reparem que a gente está falando de uma vida de pesquisa acadêmica. Em matemática, em física, em áreas correlatas. A situação é... As mulheres, elas sempre foram colocadas na parte de exatas, no geral, ou até fora de exatas, como as cuidadoras. Então, você deve estar se perguntando assim, se é tão difícil assim encontrar mulheres, né, que trabalhem em formação aí de matemática, de física, fazendo pesquisa... Como é que diabo tinha tantas mulheres formadas em matemática assim pra trabalhar como computadoras na NASA? Bom, é uma boa pesquisa, amiga. Eu podia ter feito essa pergunta, não fiz. Eu gostei dessa pergunta. Essa é a questão. A questão é que o preparo que elas tinham era um preparo para ser professora. Elas tinham uma formação de professora em matemática, de professora em física. Então, era esperado delas, como a Katherine Johnson faz, que é ser professora para uma escola de negros, é que elas fossem professoras com essa profissão. Ou, no máximo, chegassem a ser o quê? Computadoras, que são as pessoas que ali ficam fazendo conta de uma maneira algoritmizada. Um trabalho exaustivo, meio mecânico, né? Naquele momento
Isso. Subvalorizado, né? Exatamente, né? Então, essa era a primeira, digamos assim, a intenção. Como é que era esse curso? Se tinha uma divisão, bacharel, licenciatura, como a gente tem hoje em dia, aí já não Foge do escopo do qual a Júlia disse isso, vamos dizer assim. fica de dever de casa para vocês. Mas o que eu queria dizer é que existe sim essa formação e essas mulheres com essa formação, porque as mulheres são tidas como professoras, que é quase que é uma extensão do trabalho de cuidado da mulher dentro de casa. É continuar cuidando da educação das crianças. Sim. Né? E eu acho que um ponto importante de colocar... a gente vai falar um pouco mais sobre como essa profissão computador evoluiu, né? Calculador evoluiu, porque a gente conhece hoje como programação, né? Como ciência da computação, enfim, vai para um lugar das tecnologias da pessoa que está ali por trás do computador, falando, computador, faça isso. E eu acho curioso também como ao longo da história, essa profissão foi ficando cada vez mais especializada, com mais criatividade, com mais poder de decisão, inovação e tudo mais, e ela vai, historicamente, também sendo colocada como um lugar branco e de homens. Então, assim, quando a profissão vai sendo colocada, não num lugar de cuidado, mas colocada num lugar de destaque, com melhor remuneração, ela é consequentemente ocupada por um homem branco. Então, assim, posso me referenciar? Deixa eu só fazer um outro comentário. Ju, mas você tá falando isso só porque é um caso isolado. Pensa, por exemplo, em culinária. Quem é chefe de cozinha? Pra fazer comida na sua casa, provavelmente é uma mulher que tá fazendo a comida ali na sua casa. Uma mulher que tá cuidando. Pra ser merendeira de escola? É uma mulher que tá sendo uma merendeira de escola. Mas porque aí, ela está o quê? Cuidando. Ou ela, né, ela tá num lugar, inclusive, subvalorizado pela sociedade. Ninguém fica sem comer, mas ninguém tá olhando ali pra quem tá fazendo a sua comida, quem tá lavando a sua roupa, quem tá fazendo essas coisas. E provavelmente é uma mulher e... dependendo da classe social que você tá, é uma mulher negra ainda, que tá dentro da sua casa fazendo isso. E aí, a gente olha, quem é chefe de cozinha? Quem é que tá fazendo a inovação nos pratos? É um homem, né? É um cargo majoritariamente masculino. Então, quando a gente vê essa profissão mudando de lugar e tomando esse lugar de destaque, ele vai sendo masculinizado também. Então, tipo, é outro ponto que eu acho que esse filme faz a gente se questionar bastante, de como que essas calculadoras viraram homens brancos no final das contas, porque eles programam as máquinas. Exatamente. E aí, se você quiser ler um pouco mais sobre essa coisa que a Júlia tá comentando aqui agora, que não é o foco do episódio, vocês podem ler um texto que eu publiquei na revista. Ah, meu Deus, abriu! Olha que linda essa arte! É a revista... Olha a arte! A revista da Blogs Amiga, Unicamp. você podia ter colocado... Esqueci, menina. Veio agora aqui na minha cabeça. Me manda pro Juninho, o Juninho abre, ele faz ao vivaço pra nós. Vou lá, peraí, Juninho. Então, esse é um texto que eu publiquei na revista Blogs Unicamp, que é uma revista de divulgação científica da Blogs Unicamp. E o texto chama Mulheres em Ciência e Tecnologia, as origens históricas da inversão de gênero. Então, é um texto onde eu conto um pouco da história das diversas invenções que são de mulheres e que talvez não foram atribuídas às mulheres, mas pertencem a ela. E eu discuto um pouco aonde é que começa a ter essa inversão, ou seja, onde é que a gente começa a passar de um lugar onde haviam só mulheres programando o primeiro supercomputador do mundo para um lugar onde a gente tem uma predominância masculina na profissão. Ospaí. É bom destacar aqui que não só programadoras, né? Segunda linguagem de computação, ou primeira linguagem, como diz a Júlia, isso a gente tem que checar direitinho, feito por uma mulher, Grace Hopper. Ó, se abaixar um pouquinho o texto, tem aqui essa informação, ó. A invenção do algoritmo, uma mulher, Ada Lovelace. Isso, e aí... se a gente vai falar de matemática, tem a Hipácia, lá na Grécia Antiga. Aqui, tá? ó. A autora, Júlia Marcolan. É você? Aí aqui eu conto a história da Grace Hopper, Grace. ó. Ó, Grace. Ela foi desenvolvida... foi uma das... Vou colocar assim, uma das primeiras linguagens de programação, porque eu também não coloco que é a primeira, ó. Que é a Flowmatic, que foi o que deu origem ao COBOL, né? Que ainda é usado hoje em dia. E ela fez o primeiro compilador. Isso foi ela que fez o primeiro. E também foi ela que
cunhou o termo bug. Então, sabe quando você tá com um problema aí no seu código, você tem um bug? Quem deu esse apelido foi uma mulher, foi a Grace Hopper. Então, Que era o bicho, né? era um bicho, tinha um bicho dentro do computador dela. Isso é uma outra historinha. Nunca errou. O que errou era o bicho dentro do computador. Ai, gente, mulher incrível. Não. Então eu conto aqui como é que a gente tinha todas essas coisas e como é que do nada, Do Neida. virou uma coisa de homem, né? Ser programador e tudo mais. Só para corrigir, a primeira linguagem é o Fortran. Ah, então, mas eu não falei A isso. segunda, não, fui descuidado. A primeira linguagem é o Fortran, a segunda conhecida é o COBOL, mas provavelmente, realmente, o primeiro compilador é o COBOL, porque o Fortran Era era interpretado. interpretado na época. Sim. E aí, é isso, né? Beleza. Então, essas artes lindíssimas. Lindas mesmo. E não foi eu que fiz a arte, tá? Foi a Carol. Mas... Beijo, Carol. Mas é isso. Então, voltamos agora para os nossos encaminhamentos. Aí, os encaminhamentos. Estão todas lá, computadorizando, né? E, de repente, começam... É isso, né? Vamos fazer uma coisinha a mais. E Essas aí mulheres... começam várias coisas a aparecer ali no filme e gera em torno, eu acho que, da história das três, porque cada uma das três, ela segue por um caminho um pouco distinto, assim. Elas são mas pioneiras, querendo evoluir. né? É. Na evolução ali da classe. Catherine começou a pedir pra participar das reuniões com os engenheiros, né? Primeiro ela é levada, né? No filme mostra isso. Ela Vai, começa amiga. a revisar os cálculos especificamente de um lançamento, que é o lançamento que vai levar o homem à Lua, não é? No espaço, não? Ao espaço. Ao espaço. Ao espaço. Primeiro é o espaço, gente, calma. Uma vez, um pé de cada vez, né? E aí ela foi promovida, e mostra isso no filme, em que ela foi promovida e ela começou a revisar os cálculos mesmos, que eram cálculos de órbita, né? Que nessa época tinham astronautas, né, pela corrida espacial, que queriam ali orbitar a Terra, sair, e os cálculos que ela revisava eram, na verdade, os cálculos de reentrada na Terra. E isso mostra muito no filme, né? Uma questão que eles falam muito. E aí... Inclusive, a frase que a gente usou no episódio dos matemáticos negros é a frase dela, né? Falando, me fala onde você quer que pousa e onde que eu vou fazer pousar onde você quer. E aí, no filme, mostra como é que é esse desenvolvimento dela. Porque, assim, ela tinha que revisar cálculos, mas ela recebia uns relatórios tudo grifado, sem nada escrito direito, com várias informações cortadas. E ela fica assim, o que eu vou fazer com isso, sabe? E aí, ela luta, porque ela fala assim, olha, se eu tiver as informações, e se eu tiver essa informação mais rápido eu termino o meu cálculo e mais rápido a gente segue em frente. Enfim, aí no meio disso tudo, ela tendo que sair, porque aí ela sai lá da salinha das computadoras e ela vai trabalhar em outro lugar. E nesse Junto outro com os lugar, nesse outro engenheiros. prédio, não tem o quê? Banheiro pra negro. Porque é uma ala de homens brancos, mulheres Então, brancas. ela tem que ficar nisso. Toda vez que ela quer ir no banheiro, ela tem que... Ela leva os relatórios junto com ela, né? Exatamente. E, enfim, e aí ela tem essa história, ela começa a reivindicar participar das coisas e o filme mostra que ela realmente consegue, né? Sim. Então, ela realmente é muito eficiente ali no que ela tá fazendo, ela ganha a confiança lá do chefão, que esqueci o nome dele. Ninguém se importa, né? A gente se importa com a Catherine nessa hora. E ela ganha essa confiança e ela vai ganhando cada vez mais espaço. E o mais legal é que, de novo, ela foi a primeira e abriu espaço para muitas outras mulheres irem depois Exatamente. dela, né? Então, acho que isso é o mais importante desse filme. Ele fala do início, de como teve essas primeiras coragens, esses primeiros passos, esses primeiros enfrentamentos para que abrisse espaço para... Por quê, né? Que as coisas são assim. E aí, ainda assim, seguindo na cronologia da Catherine dentro do filme, Uhum. no final ela é dispensada. Porque quando eles conseguem o que queriam dela, ele fala, beleza, já não tem mais espaço pra você aqui. Já foi, né? E aí ele sai. E aí no dia do lançamento, essa é uma cena que eu acho marcante também, no dia do lançamento, eles estão assim... Tem um errinho aqui no cálculo, gente. Tem um negócio aqui que tá estranho. E aí o astronauta que tá lá, que eu acho que nessa época já era o John Glenn, que é o primeiro voo orbitado, ele fala assim, vocês estão malucos? Que vocês querem me mandar pro espaço e não sabe que horas que eu vou voltar? Como que eu vou voltar? Não, vocês não vão me mandar com esse erro aqui, não. E aí ele fala assim, chama a Catherine, porque se ela não revisar os cálculos, eu não vou. Então, assim, tem esse momento também ali onde você vê o cara
falando, não, é ela, né? E eles já tinham tido esse contato ao longo do filme, então isso é Sim. muito legal. Muito bom, muito bom. E aí, vamos falar da Dorothy, amiga? Vamos Pra falar- onde que ela vai? A Dorothy, o que está acontecendo então aí nesse momento, né? A gente começa a ter computadores, realmente, de furar cartão. E a gente começa a ter... O que você tá falando? Eu tô rindo porque... Lá vem. Não, eu tô indo porque eu lembro de uma pessoa perguntando pro Auric, assim, que no caso é o meu orientador. Ele falando que fez técnico em programação e tudo mais. Aí perguntaram assim pra ele: ah, mas você programou em cartão? Aí eu, nossa, meu orientador é super jovem, sabe? Ele, não programei em cartão. E aí eu fico lembrando, tipo... É isso. Fico lembrando dessas cenas, às vezes ela passa na minha cabeça, eu dou um pouquinho de risada, porque eu acho engraçadinha essa pergunta. E aí o que acontece é que a Dorothy, ela é muito esperta, eu diria fofoqueira um pouco, que ela fica espiando o que Nossa, tá ela é maravilhosa. acontecendo. Atenta, ela é uma... Ela é atenta, isso. E aí ela percebe que estão instalando lá esse computador. E não só isso, ela percebe Nossa, que sim. os caras que estão lá tentando operar esse computador são os idiotas completos. Sim. Não sabe ler o manual, né? Não sabe ler o manual, não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Então o que ela faz? Ela pega esses manuais, ela começa a ler, e não só ler, ela começa a ensinar todas as outras computadoras, porque ela é uma visionária. Sim. Porque a partir do momento que ela entende o que tá acontecendo ali e qual que é a função desse computador, ela fala, a gente vai ficar sem emprego, Então... então vamos Se aprender, formar. vamos se formar. E eu acho isso muito legal, porque elas usam elas estão ali, né, fazendo os cálculos daquele lá e também estudando, né, sem Aham. ninguém saber, mas elas já estão sendo formadas pela Dorothy, né? Exatamente. Nossa, isso é muito legal. Então a Dorothy entra nesse papel de formar elas. E aí, em um determinado momento, quando ninguém tá conseguindo fazer o computador fazer nada, a Dorothy vai lá e faz. E ela fala, é só fazer isso aqui, ó. E aí ela consegue... Gente, acho que tem tinta do Tusca no meu cabelo. Acho que passou. Passou. Mas, enfim, aí ela vai lá e faz. E aí isso também gera um lugar de, tipo assim, beleza. Eles percebem que eles já têm a mão de obra especializada e tentam contratar só a Dorothy. E aí ela fala, é o momento em que ela fala, não. Só eu vocês não vão ter. Se vocês não quiserem ficar com esses dois jegue aqui que não sabe programar nada, né? E se vocês Quer quiserem ficar com eles e não quer ficar só comigo, né, carregando esses dois idiotas, eu não vou. Pode me demitir. E aí, com isso, ela leva, né, todas as meninas junto. Nossa, isso é muito legal. Isso E é aí? muito legal. E aí, você quer contar um pouquinho mais, então, sobre A Mary Jackson? Nossa, muito Que eu já legal. falei muito aqui, tô precisando de tomar Não, uma eu tô água. adorando, porque minha garganta tá o ó do Borogodó, né? Enfim, a gente já começou a contar um cadinho, né? De que a Mary, ela no final das contas queria, mesmo já formada em física e matemática e tudo mais, ela queria ir além. Ela queria se formar em engenharia. Mas é isso, ela não tinha, enfim, como fazer isso, porque o lugar onde ela podia se formar como engenheira era uma universidade para brancos. Então, no final das contas, ela não tinha como simplesmente chegar lá e estudar, sabe? Então, ela teve que... O processo dela, né, no filme, mostra que para isso acontecer, ela teve, de fato, que entrar com vias judiciais para poder pedir uma permissão para estudar, pedir uma vaga, né, para estudar. O filme mostra muito essa importância de como ela conseguiu abrir o espaço para que outras pessoas negras conseguissem estudar na universidade. E eu acho que o mais bonito da história dela lá é, de fato, essa conversa com o juiz, que a gente vai ler depois, mais pra frente, né? Ela vai falar sobre essa importância de ser a primeira pessoa, essa importância de, assim, todo mundo quer ser o primeiro em alguma coisa, né? É só ver o Guinness Book, gente, pelo amor de Deus, as coisas que tem lá, todo mundo quer fazer o maior, o mais rápido, ou o mais profundo, o mais longe da Terra, ser o primeiro a fazer isso daí. Então, e teve inclusive um daqueles milionários lá que nossa, morreu do Ocean Gate. do Ocean Gate, porque ele queria ser o cara que montou o cubo mágico mais profundo no oceano. Então ele morreu por isso, assim. E aí eu acho que tem esse momento aí muito importante desse discurso, né? E ela consegue essa vaga. Então a gente tem aí a história dessas 3 mulheres que foram primeiras em suas tarefas dentro do filme. Muito bem sucedidas. Eu acho que é importante também a gente comentar, em especial na história da Mary Jackson, o pós-filme também, que todas elas seguem bem a carreira depois. A gente já tá nesse encaminhamento? Né? A gente já tá nesse encaminhamento, A gente acho que então a gente vai tempo, começar né? pela Mary e depois sobe? Porque a gente já falou do encaminhamento depois, pós.
Não? Catherine Doherty. Não. Ah, mas podemos falar então, rapidinho. Porque, Então, bora lá. o encaminhamento aqui é que, por exemplo, a Catherine, ela vira nessa pessoa que faz esses cálculos, então ela acaba depois recebendo prêmios, ela continua trabalhando, né, na NASA, ela consegue uma posição para ela trabalhar na NASA, isso também é retratado no filme. E aí tem um dado aqui que a gente trouxe, que é em 2015, já com seus 97 anos de idade, a Dorothy, a Catherine, que morreu com 101? 97. Ela Não. morreu com 101? Tem aqui. Ela Morreu com Vida longa, 101 Catherine. anos. Então, aos 97, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a maior condecoração civil dos Estados Unidos, pelos seus mais de 30 anos de trabalho na agência espacial e por ter inspirado, né, diversas mulheres negras no país e também ao redor do mundo. Então, ela recebe essa medalha. Depois a gente tem a Dorothy, né? A Dorothy, que também se desenvolve na carreira. E aí, em 49, ela alcança esse marco de se tornar a primeira chefe da West Area Computers, que é justamente onde elas trabalhavam, nessa história que eles mostram lá, falando, não, só vocês, minhas meninas, forem comigo, né? Então, ela é a primeira supervisora negra da NASA, né? E isso é um avanço muito grande, né, para a época e tudo mais, um desafio ao racismo, e ela continua também trabalhando na NASA depois que o filme acaba, digamos assim. E aí a história da Mary Jackson também é uma história muito legal, porque ela ela consegue se tornar engenheira da NASA, e ela vai subindo na carreira, né, até que chega um momento em que ela pode assumir uma posição de supervisão. E aí, nesse momento, ela prefere, né, sair dessa função e começar a atuar como administradora no campo. O que você fez aqui que mexeu tudo? E eu tava lendo. Federal Women's Program. É esse? Não, ela começa a se tornar... O campo de Cara, oportunidade. eu tava bem lendo o roteiro e a Júlia mudou o negócio de lugar. Ai, que saco. Ela tá indentando, sabe? No campo de oportunidades iguais. Ela começa a trabalhar nesse campo de luta por oportunidades iguais. E ela liderou, então, o Federal Women's Program. E o programa de ações afirmativas. Defendendo a inclusão de avanços de grupos subrepresentados, né? Então, ela trabalha na NASA até a aposentadoria dela, que é no ano de 85. E aí, em 2021, acontece uma coisa legal que... Mas foram 34 anos na NASA. Legal. Um prédio, né, lá, uma sede da NASA, que era em Washington, ela foi renomeada em homenagem a Mary Jackson. Mary então, Dablewell. O que falar? W em inglês. Como que fala W em inglês? W. Tá. Mary W. Jackson NASA. Então, foi uma homenagem a essa trajetória dela, né? Então, eu acho super legal o fato de como a Mary Jackson, ela continua ali ativamente lutando pelo direito de grupos subrepresentados ali. Amiga, vamos lá para esse lugar, então, de 5 ideias que o filme Estrelas Além do Tempo nos faz refletir, pensar sobre? Vamos lá. Eu vou sugerir uma coisa. Você quer trocar a ordem aqui para você ler o texto que você gostaria de ler? Pode ser. Pode ser? Posso sugerir uma coisa, só falar um pouquinho antes? Porque a gente está falando de mulheres negras, mas a gente pode falar de outras mulheres também. Também é importante falar que a Grace Hopper, que era militar, ela foi almirante nos Estados Unidos. Eu acho que é o cargo mais alto que uma mulher conseguiu. Tá certo? Tem que conferir se o cargo é militar, mas ela chegou, acho que ao ponto mais alto da carreira que uma mulher conseguiu nos Estados Unidos, sendo programadora e fazendo tecnologia. Não conseguiram de outro jeito, talvez agora, recentemente não, mas na época ela morreu, era provavelmente com certeza. E aí, ao contrário, ela ganhou uma medalha de mérito dos republicanos. É isso. Então vamos lá. Bora lá. O primeiro começa. ponto que o filme Estrelas Além do Tempo nos faz refletir é sobre a invisibilidade que é imposta às mulheres, em especial às mulheres negras nos Estados Unidos. E no Brasil também, né? Mas o filme especificamente nos Estados Unidos naquela época. O filme também faz a gente pensar sobre racialização.
que é isso, amiga? Então, isso é a busca pela significação de características biológicas humanas e em definir e construir coletividades sociais diferenciadas. Gente, queria dizer que, assim, foi muito legal fazer esse roteiro, porque, de fato, aprendi coisas. A gente vai deixar nas referências um texto de uma professora da Unesp. O nome dela é Mônica Abrantes Galindo. E aí eu aprendi esse termo. Que é isso, pegar essas características e querer impor isso a uma certa raça, né? Uma característica imposta sobre aquelas pessoas. Então, é isso. Acho que esse filme ajuda super a gente nesse lugar. E, além disso, na não existência de representatividade nas carreiras profissionais, né? Então, e aí, quantas pessoas negras trabalham com você, estão nos seus espaços de lazer, né? Isso é uma pergunta que hoje é mais urgente do que nunca. E se a gente não tem essa representatividade que a gente tem na sociedade dentro desses nossos espaços, por que não? E o que a gente pode fazer para incluí-las? Porque acho que não entra mais no mérito do porquê que a gente tem que incluir as pessoas, né? E aí, uma outra coisa que eu acho que o filme ainda é um bom exemplo é de como que ao longo do tempo a gente tem cargos de prestígio sendo cada vez mais dominados por homem, cargos que, né, não eram cargos de prestígio, e aí quando eles se tornam de prestígio, eles começam a ser dominados por homem. E por fim, a importância de ser o primeiro. E aí eu vou aproveitar esse espaço para ler o discurso, né, de uma forma reduzida, porque eu tirei algumas coisas né, adaptado por mim mesma, que a Mary diz: o Senhor foi o primeiro da tua... Ela diz, no caso, ao juiz, né? O Senhor foi o primeiro da tua família a servir as Forças Armadas, a Marinha Americana, o primeiro a fazer uma universidade, o primeiro juiz estadual, por 3 governos consecutivos. E aí ele pergunta, mas qual que é a sua intenção, né? Tipo, você estudou, tá, mas e aí? A questão é que nenhuma negra no estado da Virgínia estudou em colégio de branco. Não tem nenhum registro. E antes de poder ser colocado um foguete, nenhum outro americano alcançou o espaço. E agora, ele será lembrado como o primeiro homem da Marinha a alcançar o espaço. E eu pretendo ser uma engenheira da NASA, mas eu não posso fazer isso sem assistir às aulas nesse colégio de brancos. E eu não posso mudar minha cor de pele. Então, a minha única escolha é ser a primeira. E eu não posso fazer isso sem a sua ajuda. Aí ela finaliza lacrando aqui, essa frase eu achei maravilhosa, que é: de todos os casos que você vai ouvir hoje, qual deles vai ter importância daqui 100 anos? E qual deles o tornará mais uma vez o primeiro? Então é isso, se você me ajudar, você vai ser o primeiro juiz a ter oferecido uma oportunidade para um negro estudar numa escola de branco, né? É isso. Beijos? Beijos, né? Então, primeiro beijo pra Katherine Johnson. Ai, Katherine, eu te adoro. Querida. É isso. Quero uma bonequinha sua lá em casa. Ai, imagina que bonitinha. A segunda vai ter que ir pra Dorothy, né? Maravilhosa. E o terceiro beijo, então, pra Mary Jackson. E aí a gente vai agora mandar beijos coletivos pra todas as outras computadoras que... Eu acho que a gente pode estender não só pra computadoras, mas pra todas as outras mulheres negras que viveram aí esse período. E que foram as primeiras em seus lugares. Foram as primeiras em seus lugares e tudo mais. E por fim, a gente vai mandar um beijo coletivo para todos vocês que ouviram a gente por essa temporada. Foi muito legal. A gente queria também... Eu vou aproveitar e mandar um beijo pro Juninho. Pro Juninho. Aguenta nós falando aqui na cabeça dele. O Juninho deu tchau, assim, tá, gente? Quem não viu ele da câmera. Ai, eu não gostei do Juninho de costas. Eu vou também deixar não isso aqui, ó. Não gostei. Eu quero que mude de novo aqui a coisa dessa sala. Não. Beijo pro Cipaí, que aturou a gente. Fazendo o roteiro 30 minutos antes. E ele desesperado, cadê o roteiro? Por trazer comes. É isso. Pro nosso último dia. Muito bom. É isso. Um beijo pra todos, né? Todo mundo que ouviu, todo mundo que comentou. Nossa, gente, a gente adora comentários. Nossa, a gente teve vários comentários, assim, no YouTube, principalmente. Acho que é onde tem mais. Sim. Agora a gente vai responder vocês, hein? Que tem essa possibilidade de ir para o YouTube também por causa do vídeo. Tem vários comentários no YouTube, que é super legal e tudo mais. Então, obrigada por nos aturarem por mais uma temporada. Aproveita e deixa aí nos comentários o que vocês esperam da próxima temporada. Porque vai ter, tá? Já tá confirmado. O próximo semestre letivo vocês terão as Júlias falando na sua orelha. Viu, Juninho? Esse país. Juninho fez assim, ó.
É isso, gente. Então, bom, finalizando aquele último lembrete dessa temporada, de que esse podcast é produzido aqui no CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. É isso, gente. É isso. Beijos. Espero que todos passem de... Nem vou falar beijos e de bons ano. estudos. Amiga, todo mundo vai passar, inevitavelmente, Todos né? O passem ano vai passar. em suas disciplinas e sigam para o próximo semestre. Se não passar também tá tudo bem, gente. O semestre que vem tá aí oferecendo de novo. Ninguém morre não com uma reprovação. É isso, galera. Beijitos.